Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos hoje no nosso 20º dia de jejum e oração, 40 dias de propósito. E estamos trabalhando a santificação do nosso coração. Estamos falando a respeito das ervas daninhas, da incredulidade. Então, nosso tema é arranque as ervas daninhas do jardim da fé. Nós vimos que se um coração incrédulo for alimentado em nossas vidas, nós podemos nos afastar do Deus vivo e também das suas ricas promessas. Então, arranque as ervas daninhas do jardim da fé. E hoje nós vamos falar de uma outra erva daninha que tem a ver com o coração incrédulo, que é o medo. O cristão, ele deve viver com um só tipo de temor, o temor a Deus. O medo é o meio utilizado pelo diabo para dominar todos os súditos do seu domínio. O autor de Hebreus, ele tem uma observação muito adequada para a nossa meditação. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele, Jesus Cristo, também participou desta condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. O diabo teve uma grande vitória quando Adão e Eva desobedeceram ao mandamento de Deus. Não creram na advertência do Criador e confiaram nas mentiras do tentador que disse: certamente não morrerão. A rebelião de Adão trouxe a maldição do pecado que entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas a vitória de Jesus Cristo sobre a morte garante a nossa vitória sobre o último inimigo, se cremos que Jesus tomou sobre si o nosso castigo e amputou, então, a sua justiça perfeita para cobrir, então, de forma cabal a nossa culpa. O crente medroso demonstra fraqueza da sua fé. O medo do desconhecido pode sim abalar qualquer indivíduo carente da certeza de que o Deus Todo-Poderoso está com ele e que o Senhor prometeu nunca nos abandonar. A promessa dada a Israel vale para o Israel de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, a propriedade exclusiva de Deus. Antes, eles não integravam o povo, mas agora são povo de Deus, diz 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Escute também as palavras de Isaías. Agora sim, diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, mas quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Isaías 43, 1 a 3. O Deus que resgatou o seu povo do Egito é o Todo-Poderoso, que lhe garante, a mim e a você, proteção. E ele continua dizendo: não temas. Não só a morte que pode provocar temor e tremor no coração humano, mas todo tipo de mal que aflige a vida humana pode criar um sentimento muito desagradável de apreensão e medo. Perder uma chance ao ser contratado, às vezes, para um emprego que parece impossível, pode criar ansiedade, também fruto da incredulidade. O anúncio de um médico confiável que o tumor no estômago é um câncer agressivo,
A falência de uma empresa que custou muitos anos para levantar, o filho que se afasta da família para manter amizade com pessoas totalmente irresponsáveis. Não há fim para as possibilidades de acontecimentos horríveis que significariam sofrimento físico e emocional intenso. Mas tudo isso é muito mais e muito mais pode implantar o medo no nosso coração. Várias situações podem provocar um medo, uma cirurgia, uma bronca do chefe no escritório ou na fábrica, comparecer perante o juiz para decidir um caso importante. São várias coisas que podem trazer sobre nós este instinto de autopreservação. Solta então-se a adrenalina e o sentimento do medo ao enfrentarmos qualquer tipo de perigo. Em mais de 3 centenas de passagens das Escrituras se encontra a ordem: não tenha medo. A falta de confiança no Senhor e em seus cuidados carinhosos abrem a porta para o medo atacar. Se Satanás tem o poder da morte, Jesus Cristo veio para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, diz Hebreus capítulo 2, versículo 15. O diabo, ele é o pai da mentira que produz desconfiança. Ele utiliza as algemas do pavor, do temor e o medo para escravizar os pecadores que vivem separados da fonte de paz e alegria. João escreveu: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 5,18. O amor é a fé que confiam no Deus bondoso e todo-poderoso em todos os seus atos se relaciona de modo inseparável. Amor e fé. Quando somos atingidos pelo medo, o melhor caminho a tomar é fortalecer a nossa fé em Deus, por meio da oração e também do louvor. Nós temos vários exemplos de servos do Senhor que tiveram medo, mas confessaram ao Senhor o seu medo e foram deles livres. Jesus continua falando: não tenham medo daqueles que possam matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, diz Mateus 10, 28. As Escrituras são muito claras ao distinguir para nós como nós devemos provocar a nossa fé vencendo os nossos medos. Jesus, ele solucionou vários problemas de medo dos seus discípulos. Quando eles cruzaram o mar da Galileia, havia um forte vendaval que abateu-se sobre o lago, que criou um pânico em todos os membros que estavam ali naquele barco, menos em Jesus. Ele dormia com tranquilidade. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Os discípulos perceberam de imediato a incoerência de temer a tempestade com Jesus no barco. O temor desnecessário carece de razão para existir quando temos a certeza que Deus está conosco. Foi a falta de fé que causou o pânico de Pedro quando arriscou a caminhar sobre o mar, mesmo tendo recebido o convite de Jesus para sair do barco em sua direção. Quando reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão e o segurou e disse: sem medo. Seu medo foi causado pela sua falta de fé. Paulo ora, então, muitas vezes a favor dos Tessalonicenses, pedindo que o próprio Senhor da paz lhe dê paz em todo o tempo e também de todas as formas, segundo Tessalonicenses 3,16. A intensa perseguição que a pregação do evangelho levantou na cidade não deveria criar medo no coração desses novos cristãos. O Deus de paz, que tem ampla tranquilidade para repartir com seus filhos, repassará esta paz a eles. Paulo explica isso ao povo.
que o caminho da paz aos filipenses, dizendo que ao enfrentarem situações adversas obteriam resposta por meio da oração da fé. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A promessa é clara. O que resta a nós, então, é confiar. O medo, de fato, tem sentido se a vida terrena for a única coisa que teremos para gozar. No entanto, se o futuro oferece uma vida incomparavelmente melhor, devemos perder qualquer sentimento de pavor ou medo dessa existência, porque nós experimentaremos a vida no corpo da ressurreição. Jesus nos deixou a segurança que para todos os que amam a Deus e são revestidos em justiça, a vida vindoura é guardada e é uma bendita esperança. Tito 2,13. Glorifiquemos então a Deus, que esta vida não é tudo. A vida que antecipamos transforma a morte em lucro, como diz Paulo em Filipenses 1:21. Pai, só o Senhor tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, de gerar, Senhor, a fé em nossos corações. Senhor, a Tua palavra, ela é perfeita para resolver todos os sentimentos de medo e temor do nosso coração. Amplia, Senhor, a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, pelo Teu Espírito Santo. Que as Tuas promessas, quando lermos, quando ouvirmos, sejam, Senhor, fincadas, arraizadas em nossos corações, para que não temamos. Que o Senhor guarde, Senhor, a fé, guarde o coração daqueles que estão participando, Senhor, desses 40 dias de jejum e oração, esses 40 dias de propósito. Derrama do Teu amor no nosso coração, para que não temamos o mal e tenhamos plena confiança na obra redentora de Cristo na cruz, pois Ele venceu o último inimigo, que era a morte. Que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, vivendo uma vida pela fé e não com medo. Em nome de Jesus. Amém.